nome é Jones Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Agora Sim e hoje estudaremos as figuras de linguagem, um conteúdo muito recorrente em diversos concursos, ok? Bem, antes de entrar propriamente dito no tópico de figuras de linguagem, é necessário que você consiga fazer a distinção de conotação e denotação. Conotação e denotação. O que é a conotação? O que é a denotação? Denotação é quando você utiliza uma palavra em seu sentido real, em seu sentido habitual. Já a conotação, ela aparece quando você utiliza o chamado de sentido metafórico, ok? Por exemplo, galera, conotação e denotação. Se eu disser para vocês que o tigre é uma fera, ao falar que o tigre é uma fera, a palavra fera aqui foi utilizada em seu sentido real, em seu sentido habitual. Se você utilizar uma palavra no sentido real, essa palavra for usada no sentido denotativo. Sentido real, sentido denotativo. Agora, se eu disser que a mulher é uma fera, embora se aproxime muito da realidade, a ideia é metafórica, né? Um sentido figurado. O que eu tenho aqui é um sentido conotativo, ok? Então, sentido denotativo, sentido real. Sentido conotativo, sentido figurado. Observem o seguinte, a palavra denotação possui a letra D de dicionário, ok? A denotação possui a letra D de dicionário. O que o dicionário tem a ver com isso? A denotação ela ocorre como você utiliza a palavra no sentido real, no sentido previsto pelo dicionário. Já a conotação não. Beleza, galera? Observem. O fogo do meu isqueiro é praticamente frio diante do fogo da minha paixão por aquela mulher. Fogo do meu isqueiro e fogo da minha paixão. Quando eu falo fogo do isqueiro, o sentido é denotativo ou conotativo? Sentido denotativo. Sentido real, sentido habitual. Mas o fogo do meu isqueiro é praticamente frio diante do fogo da minha paixão. Em fogo da minha paixão, o sentido não é real, é um sentido metafórico, é um sentido figurado. Então tem aqui um sentido conotativo. Então essa é a diferença de conotação e denotação, beleza? Bem, galera, como falaremos aqui das figuras de linguagem, será muito comum a aplicação da linguagem conotativa, da linguagem figurada. Embora possa aparecer sim a denotação dentro de uma figura de linguagem, beleza? A gente vai trabalhar com tudo isso aqui. Agora, vamos às figuras. A primeira figura de linguagem que apareceu aí é a chamada de metáfora. Galera, o que é a metáfora? A metáfora ela é uma comparação implícita. Ok? É uma comparação implícita. Você pode perceber que o conectivo como ele fica subentendido em um termo metafórico. Por exemplo, se eu disser para vocês que o pavão é como um arco-íris de plumas, o pavão é como um arco-íris de plumas. Observe que eu tenho um termo aqui subentendido, a partícula como. O pavão é um arco-íris de plumas, ele é como um arco-íris de plumas. Conseguiu introduzir a partícula como, a conjunção ali, você está diante de uma metáfora, figura de linguagem. Seus olhos são espelhos d'água. Quando eu falo que seus olhos são espelhos d'água, significa que seus olhos são como espelhos d'água. Nero foi o monstro, ok? Nero foi quem ateou fogo em Roma. Então, ó, Nero foi o monstro, Nero foi como um monstro ao atear fogo na cidade de Roma. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Meu pensamento é como um rio subterrâneo. Então, galera, ficou subentendido o uso do conectivo como. Eu tenho aqui a figura de linguagem chamada de metáfora. Beleza? Comparação implícita. Eu não recuso doce. Sou uma formiga. Não recuso doces. Sou uma formiga. Sou como uma formiga, confirmando a ideia da metáfora aí. Então, metáfora é quando eu tenho o conectivo como subentendido, beleza? Bem, vamos à próxima figura de linguagem. Eufemismo. Galera, o eufemismo é a tentativa de suavizar uma expressão. De repente, falando uma determinada frase, uma determinada ideia, isso pode dar um sentido grosseiro. Então, para tentar minimizar a situação, para tentar amenizar, eu utilizo uma figura de linguagem chamada de eufemismo. Eu vou suavizar uma expressão. Imagine, por exemplo, você dando uma notícia de morte. Como se dá uma notícia de morte? Você tenta suavizar ao máximo a expressão. Então você utiliza termos como: ele foi desta para uma melhor.
foi desta para uma melhor é uma suavização para informar alguém de que outra pessoa morreu. Portanto, eufemismo. Se eu disser que ele falta com a verdade, faltar a verdade, faltar com a verdade para alguém, você está trocando, substituindo no lugar de mentiroso. Se você disser para uma pessoa que essa pessoa é mentirosa, certamente essa pessoa não vai ficar muito feliz com o elogio. Mas se você disser que a pessoa falta com a verdade, né, por mais que eu tenha a mesma ideia, a expressão ela suaviza a informação. Por isso, eufemismo, ok? O eufemismo tem a ideia de suavizar. Ó, meu irmão não é dado ao trabalho. Em meu irmão não é dado ao trabalho, a ideia de que vagabundo, não gosta de trabalhar. Imagina o seguinte, chegar para o meu irmão e falar assim, ó, você é um vagabundo. Não vai ficar legal. Mas falar que ele não é dado ao trabalho. Observe, suavizou a expressão. Ó, dar o último suspiro. Ele é desprovido de beleza. Desprovido de beleza, né? Uma pessoa que foi maltratada aí pela natureza. Imagine o seguinte, você chegando a uma pessoa e dizendo assim, ó, nossa, como você é ignorante, como você é burra. A pessoa não vai gostar. Agora, tente falar que a pessoa é desprovida de quantitativo intelectual. Ela vai fazer o quê? Não vai entender. Por quê? Porque ela é desprovida de quantitativo intelectual. Você suavizou a expressão. Ó, Dona Maria é uma informante social. Diga aí, o que Dona Maria é? Fofoqueira. Agora, tente falar a Dona Maria que ela é fofoqueira. Certamente ela não gostará. Mas tente falar que ela é uma informante social. Aí ela vai fazer ok. Beleza? Estou contribuindo com a sociedade. Você tenta suavizar a expressão. Beleza, galera? Então, ó, essa foi a figura de linguagem eufemismo. Tentativa de suavizar uma expressão. Beleza? Vamos à próxima figura? Vejamos. Antítese. Qual é a ideia da antítese? Antítese. Trabalhar com ideias contrárias, ideias opostas. Na verdade, a antítese ela ocorre quando você emprega palavras de significação contrária. Palavras de significações opostas. Por exemplo, se eu disser que não existiria som se não fosse o silêncio, som e silêncio são palavras opostas. Ok? Não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz e escuridão, palavras opostas. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Observe, eu tenho aqui dentro desse trecho de uma música do Lulu Santos diversas palavras que trabalham com a ideia oposta, como som e silêncio, luz e escuridão, dia e noite, não e sim. Isso configura a antítese. São palavras cuja significação são opostas. Quando a bola saía, entravam os comentários. Sair e entrar. Ok? Palavras opostas. Sair e entrar. Tinha inocência e luxúria naquele rosto. Inocência e luxúria naquele rosto. Galera, por que eu tenho uma antítese aqui? Porque não é possível ter inocência e luxúria ao mesmo tempo. Na verdade até é. Só que as palavras são opostas, tá? Luxúria é um pecado capital, tá? A luxúria é atribuído às relações sexuais, às pessoas que gostam excessivamente dos prazeres carnais. E aí inocência e luxúria, né? Palavras opostas, antítese. Beleza? Então essa foi a nossa figura de linguagem, antítese. A próxima figura é chamada de hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero. Toda vez que você exagera, você está usando uma hipérbole, você está sendo hiperbólico. Por exemplo, estava morto de sede. Está morto de sede é um exagero. Então você tem uma hipérbole aí. Rios te correrão dos olhos se chorares. Rios te correrão dos olhos se chorares. Né? A ideia de exagero. Já falei 1000 vezes com esse menino, ele não me obedece, né? Já falei 1000 vezes, já falei 1 bilhão de vezes. O exagero. A roupa dela está tão curta que daqui a pouco está andando pelada na rua, né? Dependendo da situação, é um exagero na verdade, né? Nem sempre vai funcionar dessa forma. Mas vejamos, já faz séculos que esse menino não toma banho. Séculos que não toma banho? Obviamente que está muito exagerado essa frase. Então, galera, exagerou? Hipérbole é o exagero. Prosopopeia ou personificação. A prosopopeia ou a personificação, elas ocorrerão quando você der características humanas a um ser inanimado, ok? Deu características humanas a um ser inanimado. Como, por exemplo, se eu disser que os sinos chamam
para o amor, os sinos chamam. Observe, chamar é uma característica humana. Isso está sendo atribuído a um ser inanimado, um ser sem alma. Ok, galera? Então essa é a personificação ou prosopopeia. Atribuir características humanas a um ser inanimado. O rio entrara em agonia após anos de devastação em suas margens. O rio entrara em agonia após anos de devastação em suas margens. Me respondam, o rio entra em agonia? Claro que não. Então utilizei uma figura de linguagem aqui chamada de prosopopeia ou personificação. A morte roubou-lhe o filho mais querido. A morte roubou-lhe o filho mais querido. Observe, eu estou dando uma característica que é humana, né? A característica de roubar, a um ser que é inanimado. Beleza? Então tem aí, ó, personificação ou prosopopeia. As folhas bailavam alegremente quando o vento passava por elas. Olha aqui, as folhas bailavam e o vento passava. Lógico que eu tenho aqui a personificação, a prosopopeia. Pessoal, mas o vento não passa? Você está atribuindo uma característica humana a um ser inanimado. Cuidado. As nuvens andavam lentamente, esperando a chegada do irritado trovão. Irritado trovão, ok? Então essa foi a prosopopeia ou personificação. Atribuir características humanas a seres inanimados. Ok, galera? Bem, a nossa próxima figura é a metonímia, galera. A metonímia é quando você faz uma substituição por um elemento por haver uma relação semântica, uma relação de sentido. Observe, eu farei uma substituição de um elemento por outro por haver uma relação semântica, uma relação de sentido. Por exemplo, quando eu digo que nas horas de folga lia Camões, na verdade, ele não lia Camões. O que ele lia? Ele lia a obra de Camões, ok? Ele lia Os Lusíadas, uma obra de Camões. Então o que eu fiz aqui foi uma substituição, né, do autor pela obra. Por quê? Porque há uma relação entre Camões e a sua obra. Então, metonímia, substituição de um elemento por outro, por haver uma relação de sentido, uma relação semântica. Traduzir Homero para o português não é fácil. Na verdade, você não vai traduzir Homero, você vai traduzir a obra de Homero. Então, novamente, o que eu fiz? Troquei o autor pela obra. Tomou uma taça de vinho. Na verdade, você não tomou a taça de vinho. O que você tomou? O que tinha dentro da taça. Ok? Você tomou o que tinha dentro da taça. Então, você tomou o vinho. O Brasil sentiu a morte de Senna. Galera, cuidado aqui, hein? Ah, não há uma personificação aqui? Não. Pelo seguinte, quando eu falo que o Brasil sentiu a morte de Senna, não foi o Brasil quem sentiu a morte de Senna. Quem sentiu a morte de Senna foram os brasileiros. Os brasileiros sentiram a morte de Senna. Houve uma substituição aqui, ok? Então cuidado para não entender como prosopopeia. Estou atribuindo uma característica humana a um ser inanimado. Não, eu fiz uma substituição. Eu substituí os brasileiros ou brasileiro por Brasil. O brasileiro sentiu a morte de Senna. A cidade toda se arrumou para ver a banda passar novamente. Não foi a cidade, foram quem? Os cidadãos, ok? Ó, o cidadão todo se arrumou para ver a banda passar. Então a ideia aí é de substituição, não é de dar características humanas a um ser inanimado. E os meus olhos ficam sorrindo. Olhos que sorriem, né? Eu tenho aí uma metonímia. Pessoal, mas eu não posso entender como uma personificação? Não. Toda vez que você fizer uma substituição da parte pelo todo, eu terei uma metonímia. Substituiu a parte pelo todo. Por exemplo, se eu disser assim, ó, seus olhos eram imperiosos. Seus olhos não, ele. E os seus olhos ficam sorrindo. Não, ele sorri. Se eu disser assim, ó, aquele jogador tem alegria nas pernas. Não, na verdade ele tem alegria. Então substituir a parte pelo todo, eu tenho aí uma metonímia. Beleza? Continuando em outros exemplos de metonímia. Ele não tinha teto onde se abrigasse. Diz aí, teto, casa. Márcia completou 20 primaveras, 20 anos. Gabriel trabalhava dobrado para sustentar 8 bocas, 8 pessoas, 8 filhos, né? O trono estava abalado. O trono não, o reinado estava abalado.
O Judas da classe, na verdade, o traidor, o dedo duro, o delator. A América reagiu, não, os americanos reagiram. Então observem, todos os exemplos aqui, eu tenho uma substituição de um elemento por outro, lógico, por haver uma relação semântica, uma relação de sentido. Ok, galera? Questões. Número 1. Assinale a alternativa que contém uma metonímia. Assinale a alternativa que contém uma metonímia. Bem, a metonímia é a substituição por haver uma relação semântica. Você é isto, uma nuvem calma. Você é isto, uma nuvem calma. Bem, há uma substituição de um elemento por outro? Não. Vejo a lua dizendo para o sol, eu sou sua namorada. Se a lua diz para o sol, eu estou dando características humanas a um ser inanimado. E isso configura uma prosopopeia. Durante o tumulto, pezinhos infantis foram levados para um lugar tranquilo. Durante o tumulto, pezinhos infantis foram levados para um lugar tranquilo. Diz aí, são pezinhos infantis ou são crianças? Observe, eu troquei a parte pelo todo. Então eu tenho aqui, ó, letra C é o meu gabarito. Só confirmando, letra D. Seus doces olhos são lindos espelhos d'água brilhando sem parar para a vida. Não há uma substituição de um elemento por outro. Ok, galera? Então eu tenho letra C aí, gabarito da nossa primeira questão. Vamos à nossa segunda questão de hoje. Questão número 2. A figura de linguagem presente no período querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses. Galera, querer gritar 700 mil vezes é um exagero. E se é um exagero, qual figura de linguagem eu tenho? Letra A, prosopopeia. Letra B, hipérbole. Letra C, antítese. E letra D, catacrese. Professor, você não comentou sobre a catacrese. A catacrese funciona assim, ó. Não existe um nome para dar a determinado objeto ou uma determinada coisa. O que eu faço? Eu dou um outro nome por comparação. Por haver uma comparação, eu dou um nome. Por exemplo, pé da cadeira. Em pé da cadeira, observe, não há um nome específico. Por uma comparação, eu dei o nome de pé da cadeira. Cabeça de alho, dente de alho. Por uma comparação, eu acabei dando aquele nome ali. Então essa é a catacrese. Beleza? Então tem aqui, galera, letra B, hipérbole, que é o exagero por querer gritar 700 mil vezes, ok? Vamos à questão de número 3? Vamos lá? Questão de número 3. Em qual das alternativas abaixo há a figura de linguagem eufemismo? Qual a ideia do eufemismo? Tentativa de suavizar uma expressão. Galera, quando isso cai em concurso, geralmente vem atrelado à morte, então preste bastante atenção. Tiniam os cristais durante o jantar. Tiniam os cristais durante o jantar. Estão suavizando alguma coisa aqui? Não. Letra B. Tão cedo a bela bailarina partiu desta vida. Partiu desta vida. O que aconteceu com a menina? Morreu. Então foi uma tentativa de suavizar a expressão, suavizar a morte. O eufemismo geralmente vem relacionado à tentativa de suavizar a morte. Só confirmando. As flores murcharam escondendo-se de vergonha do sol. Fiz daquele tão próximo mais distante, ok? Então, galera, o nosso gabarito aí, ó, confirme aí, ó, letra B, ok? Espero que vocês tenham acertado as questões aí. Bem, galera, essa foi mais uma aula aqui do Agora Sim, Língua Portuguesa. Estamos com vocês e esperamos até a próxima aula, ok? Um forte abraço e até a próxima!